Comissão Mista de Consolidação das Leis e Regulamentação Constitucional deve analisar as alterações ao projeto que regulamenta a expropriação de imóvel urbano ou rural prevista na Emenda Constitucional do Trabalho Escravo, promulgada no dia 5 de junho. Uma das questões polêmicas é o conceito do trabalho escravo. Muitas emendas pretendiam incluir a jornada exaustiva e as condições degradantes na caracterização de trabalho escravo. Mas o relator, senador Romero Jucá, rejeitou as alterações por considerar o conceito de trabalho escravo aberto e subjetivo. Eu sou Tarcísio Holanda e o Brasil em Debate recebe os deputados Moreira Mendes, do PSD de Rondônia, e Domingos Dutra, do Solidariedade do Maranhão. Deputado Moreira Mendes, como é que o senhor vê isso aí? Esse problema do trabalho escravo. Bom, primeiro quero cumprimentar o deputado Domingos Dutra. Que existe no Brasil, né? Existe, claro, e nós temos que combatê-lo com trabalho análogo ao de escravo, que a escravidão mesmo já não existe mais. E é preciso combatê-lo com todas as forças e com toda a veemência. Mas nós não podemos correr o risco de cobrir um santo e descobrir outro. Combater uma ilegalidade absurda, que não se imagina mais nos tempos modernos, mas, ao mesmo tempo, deixar uma ambiguidade da lei no sentido de poder punir, às vezes, quem não deve ser punido. Então, essa é uma coisa que precisa ficar clara. Por isso, eu acho que o senador Romero Jucá andou bem no seu relatório. E aí nós precisamos distinguir duas coisas. Primeiro, é que a nova emenda constitucional aprovada, ela chama a uma regulamentação por uma lei infraconstitucional. Isso é o que ele está fazendo e que nós todos estamos discutindo. Eu também faço parte lá desta comissão. Mas é preciso também mudar o Código Penal, porque, senão, apenas aprovando a lei que regulamenta o artigo, essa nova emenda constitucional, mas não mexendo no Código Penal, vai continuar da mesma forma. Aquele que eventualmente estiver com a caneta na mão, exercendo a sua atividade de fiscalização, e aqui eu não quero entrar no mérito, quer seja o fiscal do Ministério do Trabalho, quer seja o Ministério Público do Trabalho, o juiz ao dar a sentença, está tudo certo. Só que ele não pode ter subjetividade na análise daquilo que, do conceito dele, seja trabalho escravo. Mudança de código, o senhor sabe que é muito complicado. Muito. Então, se você conserta de um lado, mas não corrige no Código Penal, continua com esta possibilidade de interpretação. Eu vou repetir aqui que eu sou absolutamente contra o trabalho escravo, mas eu sou legalista. Eu não posso imaginar uma pessoa sendo punida e agora, com todo o rigor que é expropriação de uma propriedade. Imagina você alugar o seu apartamento e, de repente, alguém monta uma indústria de costura lá dentro, que é muito comum hoje, e aí é tido como trabalho escravo, vai lá um fiscal, autua e você perde seu apartamento. Isso é impossível. A mesma coisa acontece com a propriedade rural. Então, nós precisamos ter todo o cuidado para punir exemplarmente quem efetivamente pratica o trabalho análogo ao de escravo, mas, ao mesmo tempo, não podemos permitir interpretação variada de acordo com o conceito ideológico de cada um que está com a caneta na mão fazendo a fiscalização. Deputado Domingos Dutra, o senhor como é que vê o trabalho escravo? Também cumprimento o deputado Moreira Mendes. O deputado Moreira Mendes é radicalmente contra o trabalho escravo, mas é a favor de tirar as condições legais que caracterizam o trabalho escravo. O trabalho escravo, ou trabalho similar ou parecido com o escravo, tem definição na OIT, Organização do Trabalho, Internacional do Trabalho, o Brasil é signatário da convenção, está definido claramente no artigo 149 do Código Penal de 2003. E essa mudança no Código Penal ocorreu depois da tragédia de Unai, onde 4 servidores públicos foram assassinados e até agora não se terminou o julgamento. O que é que diz o artigo 149? O que é que caracteriza o trabalho escravo? São 4 coisas. Cerceamento da liberdade, dívidas,
condições degradantes de trabalho e jornada exaustiva. Isso está muito definido. Jornada exaustiva, a CLT de 1943 já diz. Cada trabalhador só pode trabalhar 8 horas, 2 horas para descanso e pode ter mais 2 horas extra. A gente vê nas diligências dos grupos móveis, a pessoa trabalhando 14, 15 horas. Condições degradantes não é como a bancada ruralista diz, que é beliche, uma prensada na outra, copo descartável, não é isso não. É água não potável, água podre, água de cacimba, comida de má qualidade, água de tanque onde o boi bebe, é comida em pouca quantidade, péssima qualidade. São coisas muito claras, não há subjetividade. Além do mais, Tarcísio, essa diligência do Estado é feita por procurador do trabalho, auditor do trabalho, polícia rodoviária, polícia federal e, às vezes, juízes. Um juiz, para estabelecer as multas e as verbas trabalhistas, ele julga, os proprietários têm bons advogados, recorre para colegiados dos tribunais regionais do trabalho, depois recorre para o Superior Tribunal do Trabalho, e não é possível que esse conjunto de servidores públicos tenha uma articulação dirigida especificamente para punir injustamente o proprietário que tem trabalho escravo. Portanto, existe, é uma minoria, não é a maioria dos empregadores urbanos e rurais cumpre a lei, e eu quero é que o Congresso não legisle para essa minoria, porque modificar a legislação é simplesmente aprovar uma emenda constitucional sem aplicabilidade. Aliás, deputado Moreira Mendes, pela minha interpretação do que passou, quando diz assim, as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei já está no artigo 149, não precisa mais mudar nada, já está definido legalmente. Portanto, não adianta mexer mais nisso, que só vai piorar a imagem do Brasil. Eu acho que o Congresso agiu bem ao promulgar uma emenda constitucional que já estava aqui há 15 anos. Passou 9 anos na Câmara e já estava com 2 anos no Senado. Aprovou no momento de Copa do Mundo, onde o mundo inteiro olha para nós. Eu acho que foi uma boa medida do Parlamento. Piorar isso, aí eu acho que não tem mais sentido. Realmente esse problema do trabalho escravo degrada a imagem do país lá fora, né? Um país que agora vai sediar a Copa do Mundo com uma... Mas há muito exagero nisso, há muito exagero. Existe, claro que existe, mas há muito exagero. As pessoas, parece que uma sede de aumentar as estatísticas, eu estou me referindo ao pessoal, especialmente ao pessoal do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. Parece que eles fazem questão de aumentar as estatísticas, publicando, libertamos mais tantas mil pessoas, sabe, uma coisa assim. Há um ranço ideológico muito forte por trás disso. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. No fundo, o que se pretende, e é bom que se diga aqui com toda clareza, isso começou só com a propriedade rural. A urbana veio depois, porque houve uma reação muito forte de nós todos no Congresso Nacional. O objetivo, primeiro, é desmoralizar a propriedade privada. Esse é um. Segundo, é tomar na mão grande a propriedade das pessoas de bem. Porque você não pode jogar todo mundo numa vala comum. O deputado se referiu aqui a uma coisa que é verdade, são muitos os processos. Mas eu queria dar um dado estatístico, que está para quem quiser ver, 90% das autuações que foram feitas pelos fiscais, a esses a que eles se referem, os fiscais, os auditores, o Ministério Público, foram todas derrubadas pela Justiça. Por quê? Porque houve exagero, porque houve má fé ao apurar essa questão do trabalho escravo. O que leva a essa possibilidade de interpretação é exatamente a questão da jornada excessiva, a chamada jornada excessiva de trabalho e o trabalho degradante. Eu sou produtor rural modestíssimo, já nem mexo mais com isso, a minha atividade hoje está muito focada no Hotel Fazenda.
Quantas vezes eu estive com as pessoas que trabalham comigo, comendo com eles, tomando a água que eles bebem. Às vezes, tomando a água lá do igarapé, do riachozinho, porque não tinha outra para tomar. Então, nós precisamos acabar com essa fantasia de que a beber água lá do igarapé é trabalho escravo. Isso não pode uma coisa dessa. E eu queria também me referir aqui à questão da definição da OIT a que se referiu o deputado. Não é isso que diz o artigo 1º. Aqui está claro aqui, ó. Para fins dessa convenção, a expressão trabalho forçado ou obrigatório, trabalho forçado ou obrigatório. Isso é o que caracteriza o trabalho tido como escravo pela OIT. Não tem nada de jornada excessiva e nem de trabalho degradante, porque aí é que mora o perigo. É quem está com a caneta na mão interpretar ao seu modo o que é trabalho degradante, o que é jornada excessiva. E o exemplo que ele se referiu, eu vou repetir aqui, houve casos em que o fiscal chegou ao exagero de medir a grossura, a espessura do colchão, para ver se dava 10 centímetros e se a densidade era 33, que ele não podia estar dormindo na tarimba. Que isso é? Isso é um exagero. Aí você pega a vida de uma pessoa, às vezes um cidadão de bem, e joga na lata do lixo. Do nada. Não pode ser desta forma. Claro, não, você vai... é o seguinte, você só me dá razão para não mudar na lei. Mas tem que mudar, porque há exagero. Você não pode dar margem se o senhor está à dizendo interpretação. Que a justiça reparou os exageros, o judiciário é justamente para isso. Então não precisa mais mudar a lei, porque claro se o judiciário reparou muda tantas vezes, é sinal que a lei está errada. Os exageros, se mudou os exageros, é porque o judiciário viu que, baseado na lei existente, que existia exagero. A segunda coisa... Por isso é que a lei tem que ser mudada. A bancada ruralista na Câmara exigiu que colocasse o trabalho urbano. E pelos dados atuais, a maior prática de trabalho escravo tem sido na construção civil, inclusive em obras públicas e no trabalho de confecção no Rio e São Paulo, né? Por último, você tem que ver que mesmo que o governo federal tenha uma aparelhagem razoável, mas é ainda insuficiente, os governos de estado não contribuem, porque se tivesse uma estrutura boa, o número de infrações era maior. Não é invenção. É um ranço ideológico. Não é invenção, porque lá no sul do Pará, lá no mato do Amazonas, é muito difícil você constatar a prática de trabalho escravo. Brasil em Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já. Brasil em Debate está de volta com os deputados Moreira Mendes, do PSD de Rondônia, e Domingos Dutra, do Solidariedade do Maranhão. Nosso tema é o trabalho escravo. Agora, não se devia apontar quem são os responsáveis por trabalho escravo para que a pessoa seja punida pela opinião pública. Não, existe uma lista suja que o Ministério do Trabalho faz, criteriosa, a partir de estudos. Não é criteriosa. E essa lista suja, a bancada ruralista também quer que acabe. Claro! Ou seja, a bancada ruralista quer que fique tudo livre. Não é tudo isso. Tudo solto. Porque se tem uma definição, se passa uma emenda constitucional, 15 anos para ser promulgada. Essa emenda constitucional apenas acresceu o trabalho escravo no artigo que já falava da questão das drogas para fins de tráfico, que é de 88. Portanto, nós estamos com 26 anos atrasados com esse tema. Aliás, estamos atrasados 126 anos. Nós estamos discutindo aqui ainda resquício de uma escravidão que a princesa Isabel assinou a lei em 13 de maio de 1888. Portanto, 126 anos. A definição de trabalho escravo não foi de graça e veio depois de uma tragédia, porque o Brasil se acostumou a só legislar diante de tragédias. Foi preciso assassinar 4 auditores em Minas Gerais, Estado Rico, para dar a definição de trabalho escravo.
E agora, depois de, Você vê o absurdo. depois de 15 anos... Um assassinato levando a mudar uma legislação para jogar todo mundo na vala comum. Mas é justamente porque vala foi bárbaro. Comum. Mas não pode, mataram 3 fiscais do Ministério do Trabalho. Botar na cadeia 3. quem matou. E Tarcísio, você não pode Tarcísio, matar é o todo seguinte, mundo agora por conta disso. Além do número de fiscais serem pequenos, além de muitos governadores serem aliados do trabalho escravo, de grandes proprietários, eles são ameaçados. São vítimas de ameaça. Então, Deputado, se definiu em 2003, vamos botar a coisa se na definiu clareza, em 2003. deixa esse discurso e agora, de lado. depois de 15 anos que se promulgam a Constituição, nas vésperas da Copa do Mundo, porque todo mundo está olhando para nós, a gente quer deixar a emenda oca. Porque na hora que você tirar condições degradantes, jornada exaustiva e outras coisas, você tem uma emenda oca, sem aplicabilidade. Na opinião você dele, vai não é na minha. dar um sinal. Aí eu não entendo o deputado Moreira Mendes, que é um empresário decente, que representa uma maioria, está preocupado para uma minoria. Não é minoria, não, está enganado, deputado. O número... Ó, eu estou preocupado com quem trabalha e paga imposto. Vamos deixar a coisa clara. O número de isso aí. Minas Gerais, por exemplo, o ano passado foi 367 resgatados. Em São Paulo, 360. Rio de Janeiro, 129. Resgatado, como se tivesse acorrentado. Portanto, é um número exagero pequeno. Nisso tudo. É um número pequeno diante de uma atividade econômica eu de São Paulo e Rio. Eu quero que você me dê agora a palavra para eu me contrapor a informação que você deu. Se os seus colegas querem flexibilizar Ninguém quer flexibilizar nada. De 2003, nós queremos um conceito claro. É abrir a porteira. Não é absolutamente. É dar um sinal negativo. Não é pelo de contrário. jeito nenhum. Se você deixa a emenda do jeito que está, você está dizendo para essa minoria que teima em tirar a minoria lucro, é a sua, não é a minha, não. Dinheiro, vamos botar a coisa no lugar. dessa forma degradante que é o trabalho escravo. A minoria é a sua, ao invés deputado, de você, não é a minha. Ao invés de você dar um sinal de que eles têm que ir para a legalidade, na hora que você flexibiliza o conceito, você está dizendo assim, ninguém está continue flexibilizando, praticando. ao contrário, E nós você chama, o conceito claro. Você estimula aqueles que estão na legalidade. Eu queria voltar atrás, já que você não me dá a palavra, não vamos ficar falando dos dois juntos. Pois é. Que é para eu poder ter o meu espaço. Infelizmente. Quero dizer o seguinte, nós não podemos com relação legislar, à lista que deixa ele ele referiu, falar. mas ele não termina. Vai terminar o programa e eu não vou conseguir falar. Eu lhe ouvi atentamente a primeira parte. Mas eu também ouvi. Você agora está ocupando a segunda parte sem me dar o direito de falar. Nós não podemos legislar de brincadeira. A brincadeira é de vocês, não é a nossa. Já está atrasado, passou 15 anos, é fato. Só aprovou na Câmara porque houve uma mobilização social, artista de todo canto, centrais sindicais e igrejas. Artista não é deputado. E só aprovar agora... Sindicalista não é deputado, vai disputar a eleição e aprovar agora aqui. por conta da Copa. Agora, aprova diante da Copa, tem nada com porque Copa. O mundo inteiro está olhando, mas depois que passar a Copa, você flexibiliza o conceito. Está indo para outro lugar. O conceito. Não então, leve para esse lado, dar um porque sinal não é isso. Para aqueles que continuam Vocês têm que aprender a enfrentar ganhando a coisa dinheiro com responsabilidade. Os empresários têm que ter decência, têm que ter legalidade, pagar seus impostos. Vocês não gostam de empresário que trabalha e paga imposto? Para com isso. Nós já abrimos tantos impostos. Mesmo? É tantos impostos Você esquece que come todo dia aquilo agora, que o produtor faz. Trabalho escravo é incompatível com a decência. Indecência é isso. Deputado é querer Moreira. fazer uma vontade sem discutir com todo mundo. Vamos para o voto no plenário. Já teve a lei de 2003, vamos decidir, que é isso. Foi o Congresso que aprovou Mas tem que mudar, porque ela está errada. Ao longo... Claro, a própria Justiça já mudou. Então, milhares de vezes. Não, senhor. Vocês têm bons advogados. Não, senhor. Enquanto isso, vocês Os ficam na mão grande querendo têm. tomar a terra dos outros. Não é por aí. Tem ampla defesa. Não é por aí. Eu queria começar, agora, na minha vez de falar, é pedir ao senhor que acabe com esse ranço, os ruralistas, como se ruralista fosse uma coisa feia. Acaba com isso, deputado. O que o senhor come todo dia, o seu arroz e feijão todo dia, é o ruralista lá que produz para botar na sua mesa. Essa roupinha que você está usando aqui é o produtor rural que produz. Então, vamos parar com isso. Quero falar dessa famigerada lista. Isso é um abuso do Ministério do Trabalho ao direito individual das pessoas. Joga na lata do lixo as pessoas por conta de uma fiscalização muitas vezes eivada desse ranço ideológico que permeia tudo isso, está aqui claramente. A discussão que ele veio fazer aqui foi defender essa questão ideológica dele de que todo mundo trabalha contra o pobre do trabalhador. E é mentira isso.
Aí Você tem faz a três- lista. Agora é minha vez, dois deputado. poderes. Agora é a minha vez. Tá bom. Muito bem. Aí bota na lata, escreve nesta tal lista, bota o cidadão lá de bem, e eu conheço muitos casos que a vida dele fica destruída. Porque depois ele ganha na justiça, mas ele não vai ter nunca a mesma divulgação que a mídia deu quando disse que ele estava praticando isso. Mas ele ganhou na justiça. Esta lista é abominável. Ela tinha que vir, sim, no final. Julgou, acabou, está condenado, transitou em julgado, pau nele, bota na lista, prende, bota na cadeia. Mas antes, cadê o Estado Democrático de Direito? É a minha vez. É a minha vez. Cadê o Estado Democrático de Direito? Cadê a ampla defesa? Cadê o direito de se defender? Então acaba com essa história esse ranço de querer dizer que ruralista está por trás disso. Não há. Claro que não há. Não há um condenado é porque há exagero. criminalmente. Claro. Um é condenado criminalmente. Porque houve exagero dos Não, fiscais. porque há Eles uma- riem. Eles ficam. O veneno corre no canto da boca quando pegamos mais um. Vamos destruir mais um. Tem que acabar com isso. Mas mataram os gente. fiscais em Minas, né? Vá aprender quem matou. Não é por conta dessa história você querer mudar todo um contexto para punir gente que não tem que ser punida. Quem tem que ser punido, no caso de Unai, foi quem matou e quem mandou matar. Isso tem que ser mesmo. E se a justiça não fez, deveria ter feito. Agora, punir você, punir a mim, punir a ele por conta da história de Unai, não está certo. Essa história aqui é o que permeia isso aqui tudo, é esse ranço ideológico que está por trás. Deputado Moreira Mendes, Vossa Excelência, vamos para a racionalidade. Eu aqui não é Quem não tem racionalidade são não vocês, é não questão sou eu, não. ideológica. Claro que é. Eu não sou fiscal. Os fiscais são servidores públicos. Mas você aplaude quando eles vêm aqui com essa subordinados baboseira ao deles. rigor Vai da aqui lei. bater palma para eles quando Eles estão são aí. punidos. Esses fiscais, não é um fiscal, é um conjunto. Você não pode dizer aqui que a Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Eu tenho vários Procurador do depoimentos Trabalho, de polícia, Auditor Fiscal, eu tenho todos depoimentos esses servidores públicos de estejam policiais organizados para federal, punir de proprietários. delegados Além do mais, horrorizados agora, além do com mais, os abusos que foram Agora, além do feitos. mais, Deixa ele falar. E ele usando isso aí, você ué. tem um conjunto de servidores públicos de poder diferentes. Ué. A Polícia Federal Eu é uma imaginei que nós polícia, viéssemos aqui uma para polícia- trazer uma informação. polícia Esse debate preparada, tinha que ser lá no plenário, uma não é polícia aqui. preparada, Polícia Rodoviária vai lá, São contra. faz Eles o não- laudo. Eles não podem fazer ou nada. Vai, Quem faz, é só... faz o laudo. os Seja proprietários- verdadeiro. Vai para um juiz do trabalho. Só o fiscal Com é que ampla- pode com falar. O ampla delegado não defesa- fala, vai lá só para dar proteção. Com ampla só vai defesa- para dar proteção para Com ampla defesa. Proteção aí que eles não aí precisam. Um juiz, Deixa ele falar. Aí um juiz julga... Não, mas ele está inventando aqui, julga, velho. não é inventando. O juiz Claro que tá julga inventando. e condena o proprietário a pagar as verbas trabalhistas. Ele recorre para um Tribunal Regional do Trabalho colegiado, recorre para o TRT, recorre para o Supremo e perde. ganha. Perde as nada, causas ganha. trabalhistas. Ganha E tudo. sob o ponto de vista penal, ninguém é punido porque prescreve bons advogados. A burocracia está sempre do lado da elite brasileira. Tá vendo? Isso não é ideologia, Aqui, não, ó, isso é estatística. elite, A ruralista, Claro, esse país é da latifundiário, elite. é Esse isso aí, congresso aqui é não da dá pra elite. discutir. Esse congresso aqui é da elite. Majoritariamente, deputado e senador Só precisa reflete aprender a aqui conviver com o as grande, diferenças, reflete o deputado. grande capital. Mas o senhor O nega grande que existe capital. o trabalho escravo? Não, não nego. Análogo ao de escravo. Mas você não pode usar a legislação para punir todo mundo indiscriminadamente, sem fundamento. Mas, na sua opinião, o que é que caracteriza trabalho análogo? Você tira Trabalho jornada análogo exaustiva, disso, é claro. trabalho Tá aqui, degradante, eu tenho um projeto de lei meu, tire da minha gato, autoria. tire Posso falar, dívida, deputado? tire gato, dívida, acabou. Deixa ele. 3.842 é um projeto de lei da minha autoria, tá na, vai lá amanhã defender. Vai lá amanhã na Comissão de Agricultura, você está convidado. Vamos ver se você ganha. Na Comissão de Agricultura, Não, um mas projeto da minha lá é o ninho de autoria, vocês, como é que eu vou ganhar? um projeto da minha autoria, modificando o Código Penal e esclarecendo o que é trabalho escravo. O que é trabalho escravo? Análogo. É impedir a pessoa do seu direito de ir e vir, forçar a pessoa a um trabalho para o que ela não quer fazer sem remuneração. Isso é o que está na OIT. É isso, no Tratado Internacional. Brasil em O debate resto é balela. termina aqui. Nós conversamos sobre a emenda constitucional do trabalho escravo. Eu sou Tarcísio Holanda e aguardo você em um próximo programa.